Estamos de volta, galera, para falar mais de triângulos e especificamente falar de algumas sevianas particulares e de seus pontos notáveis. Primeiramente, definindo seviana. Seviana seria um segmento de reta, do vértice ao lado oposto. A primeira seviana particular que a gente vai estudar é a mediana. E o que é a mediana? A mediana é um segmento de reta, né? Como eu disse ali em cima, é um segmento de reta do vértice ao ponto médio do lado oposto. Vamos fazer aqui a figura que fica bem mais claro. Vamos aqui um triângulo. O que seria a mediana? A mediana é o segmento de um vértice até o ponto médio do outro lado. Ou seja, divide o outro lado em duas partes iguais. Se eu partir deste lado, a mediana sairia deste vértice até mais ou menos aqui, dividindo esses dois lados em dois lados iguais. E por último, nós temos a mediana saindo deste vértice até o lado oposto, dividindo o lado oposto na metade. E aqui seria a outra mediana, também dividindo o lado oposto em duas partes iguais. Este ponto aqui, onde as três medianas se encontram, nós damos a este ponto o nome de baricentro. Baricentro. Ou seja, o baricentro é o ponto de encontro das três medianas de um triângulo. A segunda seviana em particular são as bissetrizes. Já falamos de bissetrizes. O que é a bissetriz? Qual é a seviana chamada bissetriz? É aquele segmento de reta que divide o ângulo no meio e vai até o lado oposto. Então vamos fazer aqui um triângulo. Vou fazer esse aqui um pouco maior. Aqui está um triângulo. E a bissetriz é aquela segmento de reta que vai dividir, por exemplo, este ângulo no meio. Então ele vai dividir aqui no meio, então ele vai passar mais ou menos aqui assim. Isto aqui seria uma bissetriz. Perceba que este lado não é necessariamente igual a este. Pode até acontecer, principalmente no caso de um triângulo equilátero. Uma outra bissetriz pode ser a desse lado. Eu vou dividir este ângulo no meio. Seria mais ou menos aqui. Ou seja, este lado deste ângulo é o mesmo do lado de lá. Então, esses dois ângulos foram divididos na metade. Esse ângulo foi dividido na metade, surgiram dois ângulos congruentes. Aqui é a mesma coisa. Ao contrário da mediana, esse lado oposto não é dividido na metade, como aconteceu com a mediana. Aqui nós temos também um terceiro ângulo e a divisão dele no meio faz com que, a princípio, ela faça, desculpa aqui a mão, né? Estou fazendo aqui de mão livre. Aqui eu também tenho uma bissetriz dividindo este ângulo em duas partes congruentes, indo até o outro lado, sendo que este lado e este lado
não são um igual ao outro, ou seja, esta bissetriz não divide o lado oposto da metade, como ocorre com a mediana. A este ponto aqui de encontro de todas as bissetrizes, nós chamamos a este ponto de incentro. Enquanto o baricentro é o encontro das medianas de um triângulo, o incentro é o encontro das bissetrizes de um triângulo. Este incentro se encontra à mesma distância de todos os lados. E exatamente por isto, o incentro é o ponto do centro de uma circunferência inscrita, em outras palavras, dentro do triângulo. Então, para eu desenhar uma circunferência dentro de um triângulo, eu preciso ter como referência o incentro, que é o ponto de interseção das três bissetrizes. Então, esta circunferência, vou tentar fazer aqui de mão livre, né? Meio complicado. Então, este aqui seria o centro da circunferência inscrita, ou seja, dentro do triângulo. E a distância, eu teria que ter ficado aqui mais, a distância do centro até este ponto, isto aqui é o raio, não é? Isso aqui também tinha que ter ficado aqui, mas aí dá para entender mais ou menos o que eu estou dizendo, né? Essa circunferência aqui, eu vou tentar fazer de novo. Eu teria que, né, fazer isto, aproximadamente a circunferência. Então, a circunferência tocará no triângulo justamente nos pontos onde a bissetriz toca o outro lado. Então, cada uma dessas distâncias é o raio da circunferência, né? A terceira ceviana, vamos trocar aqui de página. A terceira ceviana seria a altura. O que é a altura? Novamente, é o segmento de reta, do vértice até o lado oposto, sendo que no lado oposto formando um ângulo de 90 graus. Ou seja, este segmento de reta tem que ser perpendicular ao lado oposto. Por exemplo, vamos fazer aqui um triângulo assim. Qual é a altura desse triângulo? Bom, se a gente pensa esse lado como uma base, a altura seria medida aqui, formando um ângulo de 90 graus entre esse vértice e essa linha perpendicular à extensão desse lado. Se a gente pega qual é a altura, pensando como base este lado, então eu sairia deste vértice, traçando uma linha perpendicular de forma que formasse um ângulo de 90 graus com a ligação da altura com a base. E se a gente pensa este lado como a base, ou seja, se a gente imagina que esse triângulo tivesse virado nesta direção, a gente poderia pensar este lado aqui como sendo a altura, e aí possivelmente a altura deste triângulo com aquela base, o lado de cá, seria esta. Então nós temos a altura, são 3 cevianas ligando um dos vértices ao lado oposto,
formando um ângulo de 90 graus com o lado oposto, ou seja, do vértice ao lado oposto, essa severa tem que ser perpendicular ao lado oposto. Evidentemente, a gente pode ter, as três alturas serem internas ao triângulo. Aqui nós temos uma altura fora, aqui nós temos uma outra altura fora, e essa altura foi dentro. Eu posso ter alturas todas três dentro do triângulo. Então aqui nós teríamos uma altura, aqui nós teríamos mais ou menos, é meio complicado, mais ou menos aqui assim, a outra altura, e a gente teria uma terceira altura aqui. Neste caso, este ponto onde as três alturas se encontram chamaria-se de ortocentro. Então, ortocentro é o ponto onde as três alturas se encontram. E este ponto pode se dar dentro ou fora. Neste caso aqui anterior, eu até vou ter que redesenhar aqui que não ficou muito claro. Se a gente estender isso aqui para baixo, se a gente estender esse aqui para cá, e esse aqui na realidade, né, foi um péssimo desenho. Na realidade a altura dela seria mais assim, né? Se a gente olhar aqui direito, é aqui que seria a altura dela. E aqui prosseguindo a gente pode ver que essas três alturas vão se encontrar em algum ponto aqui mais embaixo. Então o ortocentro tanto pode ocorrer dentro do triângulo ou fora do triângulo. E o ortocentro é o ponto de encontro entre as três alturas. Lembrando que a altura é o segmento de reta ligando o vértice de uma reta perpendicular ao seu lado oposto. Um outro ponto importante de um triângulo, e nesse caso não teremos uma seviana, é a gente entender o que é mediatriz e qual o ponto resultante do encontro dessa mediatriz. Mediatriz é um segmento de reta, que passa pelo ponto médio de um lado, formando um ângulo de 90 graus com esse lado. Ou seja, é um segmento de reta que tem que passar perpendicular ao ponto médio, por exemplo, de um triângulo. Então, se nós temos um triângulo aqui, mediatriz seria o segmento de reta que cruzaria este lado de forma a formar aqui um ângulo de 90 graus. Se a gente pensar deste lado, seria uma reta que passaria mais ou menos pelo meio desse triângulo, de também um ângulo de 90 graus. Mas aqui saiu todo torto. Aqui saiu todo torto. E na realidade é mais aqui assim. Não, mais para baixo ainda. Complicado aqui na mão grande. Mais ou menos aqui, formando também um ângulo de 90 graus. E nós teremos também um aqui, também formando um ângulo de 90 graus. O ponto onde essas três mediatrizes se cruzam é chamada de circuncentro. E é o ponto da circunferência circunscrita, ou seja, fora do triângulo. Então, se eu for fazer uma circunferência aqui, eu preciso fazer um circuncentro, que aqui é o meio, é a origem desta circunferência, que passará, por fora do triângulo. Ou seja, isto aqui é o centro
da circunferência externa ao triângulo. É isto.